Father, thank you Pai, te agradecemos for today, God. por hoje. Thank you for the open heaven. Obrigado pelos céus abertos. Thank you for the boldness, Obrigado pela ousadia, for the revelation, pela revelação, for the power of the pelo blood. poder do sangue. Thank you for the power Obrigado pelo of the poder, o testimony poder do testemunho of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Thank you for the seed Obrigado pela semente of Christ, the de words Cristo, as palavras, of our testimony as palavras do nosso testemunho of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Father, thank you. Obrigado, Pai. Right now we bind Nós repreendemos agora any hindering spirits qualquer espírito in contrário this region, nessa região, in this place, neste lugar, coming against us. vindo contra nós. All witchcraft, anything is Toda bound right now. feitiçaria agora nós repreendemos And em nome de thank you, Jesus. Lord, E te agradecemos, Senhor, That we're preaching porque nós estamos pregando behind the blood of Jesus. através do sangue, atrás do sangue We're de Jesus. preaching Estamos pregando behind the cross. atrás da cruz. And Father, we thank you Nós te agradecemos, Pai, that your que a word sua palavra shall not return não void, retornará vazia, and it shall mas accomplish cumprirá o everything propósito that it's sent to pela qual ela do. foi enviada para That fazer. you E você are é the o spirit espírito of de prophecy. profecia. Let us break your bread Vamos today comer e quebrar o seu pão hoje in power, em poder, in truth, em verdade. and all the E todos os testimonies testemunhos that keep coming que in, continuam se manifestando, they are because eles são por causa of Christ, de Cristo, because of what He por did, causa daquilo que Ele not fez, because of what não we por did, causa do que nós not because fizemos, of Oh, how much we por pray, causa do que nós not fazemos, because ou of how não much we por fast, causa do quanto nós not oramos, because ou of nem how much por causa do quanto nós jejuamos, we read the e nem Bible, por quanto because of tanto Him, que nós lemos a Bíblia, because mas of Him. por causa dele, And when He is por lifted causa up, dele, porque quando ele é He will draw exaltado, all men unto Him. ele atrai And todos os when homens para He ele. spoke E about quando being ele lifted up, falou sobre nós, He was speaking quando ele falou de ser exaltado, about the cross. ele estava falando sobre a cruz. And when we preach the E quando nós cross, pregamos a when we cruz, preach, quando nós pregamos, deny nós ourselves, negamos a nós mesmos. the testimony Esse testemunho of de Jesus Jesus Cristo will begin to vai manifest, começar a will manifestar, continue to vai manifest, continuar a and will be on manifestando. our lips. Estará na And nossa when He boca. splits the E nós sky, iremos and when He comes liberar back, para the os céus. promise E quando olharmos para will o be céu, kept ele vai in voltar. us E isso because it is testifying of é Him. porque nós testificamos dele. It's too bad. It's too bad. É muito ruim. Many churches Muitas and igrejas people e pessoas testify on their que gift, testificam nos dons deles, what they're doing, naquilo que eles estão what fazendo, God did with them. naquilo que Deus fez com eles. It's not what God did with you. Mas não é o que Deus That's gonna fez set people com free. você que vai libertar as pessoas. It's the testimony Mas of é o Jesus. testemunho de Jesus Cristo. I'm reading right now from Vamos ler Revelation agora do livro de Chapter Revelações, 19. capítulo 19, 1 through 10. de 1 a 10. And after these things, Depois dessas coisas, I heard of much people in eu heaven ouvi no céu uma grande voz saying, de uma Hallelujah, grande multidão que dizia: Aleluia, salvation, salvação, glory, glória, honor, honra e power poder unto the Lord our God. pertence ao Senhor nosso Deus. For true and righteous Porque verdadeiros e justos are His são os judgments. seus juízos, For He has judged the great whore, pois julgou a grande prostituta, which did corrupt the earth with her que fornication, corrompeu a terra com a sua fornicação, and has avenged the blood of His e servants vingou o sangue do teu at her servo, hand. que foi derramada por And ela. again they E said, de novo disseram: Aleluia. Aleluia. and smoke rose up forever and ever and ever. E a fumaça dela sobe I para believe todo that sempre, smoke is the sempre. incense Acredito que of the essa saints, fumaça the é prayers a of the oração, saints, a oração the words dos santos indo como incenso ao Senhor, of subindo our as testimony, palavras do nosso testemunho, because we have to keep it. porque nós temos que mantê-la, Because what will steal it is your fear. porque o que foi roubado, Because it's not His fear. o espírito do medo não é do espírito dele, The righteous mas os justos are as bold são ousados as a lion. como o leão. And it says this, E a palavra diz assim, and the 24 elders and the 4 beasts que havia 24 anciãos e 4 seres viventes, fell down and worshiped God prostrando-se e adorando a Deus, that sat on the throne, que estavam sentados no trono, saying hallelujah, dizendo amen. aleluia e amém. Or amen, hallelujah. Amém, aleluia. Nevertheless, Portanto, hallelujah. aleluia. And the voice came out of the throne E saying, saiu de uma voz do trono que dizia: praise all ye servants and Louvai o nosso Deus, them that
fear him, todos os vossos servos, both small, e vós que temeis, and great. tanto pequenos como And I grandes. heard, E eu ouvi if it were a voice como que uma of voz a great de uma multitude, grande multidão, and as voice of many e waters, como que a voz de muitas águas, the voice of mighty e thunderings. como a voz de fortes trovões. And you will find out E você vai descobrir the voice of many que a waters voz de muitas águas is many tongues and tribes and são nations. It is the muitas body línguas representando Christ. povos, línguas, Jesus tribos e said, nações. out Jesus of disse your belly que do seu ventre shall flow vai rivers fluir rios, of many waters. rios de águas e de It's muitas the águas. church É a igreja, and corporate ela em forma praise, corporativa, testimony adorando, and testemunhando, hallelujah cantando, in the testimony aleluia, of Jesus aleluia, no testemunho on de their Jesus, lips através dos seus by the lábios, Spirit pelo of Espírito de revelation. revelação, That is the que Spirit é o of Espírito prophecy. de profecia. Aleluia. Let us be glad and rejoice and give honor to him. Alegremos-nos, exultemos e demos glórias, For the marriage of the Lamb has come, porque são chegadas as bodas do and Cordeiro, his wife e a sua esposa has made herself ready. já se preparou. Who is the wife? Quem é a noiva? Quem é a That's you. esposa? In me. É você e eu, Those that are dipped in his blood. aqueles que estão bebendo do teu Those sangue, that have the testimony aqueles que têm o testemunho of Jesus de Jesus and the spirit of prophecy e o Espírito de profecia inside of them. dentro deles, Not e prophesying não profetizando about man sobre homem, or what we're doing ou daquilo que eles or estão what we're fazendo, going to do ou daquilo que a gente vai or fazer, what we did or ou what daquilo God que did, nós fizemos, ou aquilo que Deus in the sense fez. of what No God sentido que did in a wrong daquilo que Deus testimony. fez nos nossos testemunhos ou errados. Sometimes people use God Às vezes as pessoas usam a Deus in everything they're doing, em tudo que To eles estão exalt fazendo themselves. para exaltar a si mesmos. and to her was granted she be arrayed in fine linen, E foi-lhe concedido que vestisse de linho fino, clean and white, puro e resplandecente, for the fine linen pois o linho fino is the righteousness são of the os saints. atos de justiça dos santos. And he said unto me, E ele disse Write, a mim, escreve, blessed are they which bem-aventurado are called são aqueles que são chamados to the marriage supper à ceia das bodas of the Lamb. do Cordeiro. And he said unto me, E disse ainda, These are the true sayings of God. essas são as verdadeiras palavras de Deus. And I fell E eu prostrei-me at his feet aos seus pés to worship him. para adorar a And ele. he said to me, Mas ele me disse, See thou Olha- do that not. olha, não faça isso. I am thy fellow servant Sou o teu servo and of thy brethren e teus irmãos que têm that have the testimony o testemunho of de Jesus. Jesus. Everybody say the Repita testimony comigo, o testemunho of Jesus. de Jesus. I can't hear you. Não posso te ouvir. The O testimony testemunho of Jesus. de Jesus. Is the spirit of prophecy. É o espírito de profecia. And we have this E unction. nós temos essa We have this esse spirit. mover, esse ardor, We have esse this espírito, essa truth. unção. We have this Nós temos essa treasure. verdade. We have this Nós power. temos esse tesouro. Nós temos esse poder. The same power that raised Mesmo Christ from the dead poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. now dwells in you. Habita em você. Not Jesus and me. Não Jesus e eu. Not Jesus Não Jesus and 12 steps. e mais 12 passos. Not Jesus and medicine. Não Jesus e a medicina. Not Jesus and my special diet. Nem Jesus e minha dieta especial. Not Jesus and No. Ozempic shots. Não Jesus e os remédios, os Ozempics. Not Jesus and my idol. Nem Jesus e meus ídolos. Not Jesus and my dog. Nem Jesus e meus brinquedos. Not Jesus and my strength. Nem Jesus e minha força. This is his testimony. Esse é o testemunho dele. I was blind Eu estava cego and now I see. e agora eu vejo. I was in Eu bondage estava aprisionado and now I'm free. e agora eu sou livre. I was Eu estava and he did. assim e ele fez. I was a sinner. Eu era um pecador. Now I'm a saint. Agora eu sou um santo. I was a palm reader. Eu era como another word for that? A palm reader Ok, eu era aquele que lia as mãos, and a diviner adivinhador, and a witch adivinho, feiticeiro
bruxo, And now I am changed. mas agora eu sou transformado. And now my life Mas agora a minha vida is under the spirit of prophecy. está debaixo do espírito de Now I profecia. speak his word. Agora eu busco a palavra dele. It talks about him, not Fala me. sobre ele e não sobre mim. I was addicted Eu era viciado on drugs. nas drogas. And E Jesus, Jesus, he met me. ele me encontrou. And I encountered. E eu And encontrei. I was washed E eu fui lavado in his blood. no sangue dele. And he delivered E me. ele me libertou. And now I'm free. E agora eu sou livre. Now I'm addicted to Christ. Agora eu sou viciado em Cristo. I was dead. Eu estava morto. And now I'm alive. Agora eu estou vivo. I was a prostitute. Eu era uma prostituta. And I E repented. arrependi. And he called me out. E ele me chamou. And Jesus touched E me. Jesus me tocou. And now I'm holy. E agora eu sou santo. And he is my first love now. E ele é meu primeiro amor agora. Who the Son Aquele a quem o Sets Filho free. vos libertar, is free indeed. verdadeiramente sereis livres. Not saying Não está dizendo Jesus isn't healing. que Jesus está aqui curando. The type of talking, O tipo de conversa, the testimony of o Jesus testemunho de Jesus is the spirit of é o prophecy. espírito de profecia. The testimony of O man testemunho do homem is the spirit of é o man. espírito do homem. Some people like to mix Algumas pessoas gostam de misturar Jesus in with e themselves, com eles mesmos. but it's no longer our life. Mas já não é mais nossa But it's vida, Christ. mas Cristo. And I no longer E não mais. live but Christ. Eu vivo. Mas Just like we Cristo played vive. that amazing Assim como cantamos e video, passamos esse vídeo incrível. it's for the glory of É Jesus. para a glória de Jesus. And those words E as said, obras que foram feitas, the word said, a palavra disse how como that I'm not worthy, não posso ser digno, but you keep me on my mind. mas você me mantém na minha mente. Because Porque of you, por causa de ti, he does it. ele faz essas coisas. And then he was showing Então ele estava in the mostrando timing of those no words, tempo dessas palavras. I had to begin to cry Eu comecei a chorar because the spirit of porque o prophecy espírito de profecia was on the vision estava na of visão what we were daquilo que watching. nós estávamos He assistindo. was touching our Ele estava heart, tocando o nosso coração. and we were seeing E with our nós eyes estávamos vendo com nossos because what olhos. was led to be Porque put aquilo que foi in the permitido video a ser colocado no and led to vídeo be put foi together colocado was junto. done by the Algumas anointing partes foram and pela anointed unção. hands that were putting A it unção e together. as mãos que estavam colocando isso And when juntos. all these things Com were todas done essas coisas que foram by the feitas spirit of pelo prophecy, espírito de profecia, not by the spirit não of man, pelo espírito do not homem, by I need não attention, pelo que eu tenho, not eu by I want to preciso tell de atenção, people all o que that eu quero God's done falar for para as me, pessoas o que Deus fez na because minha I vida, want to exalt porque myself, eu não quero exaltar a mim or mesmo, let people know eu quero que as pessoas saibam because I feel que rejected eu senti rejeitado that God is with e me. que eu preciso de fazer isso para mostrar que Deus é comigo. Because nobody wants to see or hear that. Porque ninguém quer ouvir Because isso those that are sinceramente. connected, Porque aqueles que estão conectados, oh, I got to be careful. They're going to say, look what he did. eu tenho que tomar cuidado. Look, he made a sign. No, I'm just putting my hands Não, eu estou together. colocando minhas mãos juntas. I'm of the spirit of Eu prophecy. estou debaixo do espírito de And profecia. then the religious people are Mas trying to do as pessoas something religiosas tentam fazer alguma to coisa. come against the spirit of Vem e prophecy. levanta contra o espírito de profecia. But when he is lifted up, Mas quando ele é erguido he'll aos draw all céus, men to him. ele vai atrair os homens para He's ele. talking about Quando ele é the exaltado, cross. é tudo sobre a So when cruz. we preach Então the quando nós cross, pregamos a cruz, and when we deny quando- ourselves, então nós negamos a nós he mesmos. can't Então but be lifted up. ele não tem outra forma a não ser exaltado quando nós pregamos a cruz e And then negamos a nós we mesmos. began Então nós começamos to testify a of him, testificar sobre ele and he begins e ele começa to move. a mover. Or we mix Ou a gente mistura because porque we haven't picked up our cross. nós não pegamos nossas cruzes. So that video, Então esse vídeo, even though it has everything the body's doing, mesmo que mostra when que you see it, tudo que o corpo está fazendo. Então quando você vê isso, you begin to see through man and see você Christ. começa a ver através do homem que é a obra de Cristo. Look what God built, Veja o que Deus construiu. because no man can do that without Que nenhum him. homem pode fazer isso a não ser ele. Look who God healed. Olha o que Deus fez, ele curou. And the body of E o Christ corpo de Cristo begins to disappear, começa a desaparecer. and you just see his Aí spirit você só vê o espírito dele moving on movendo. the earth. Você vê o espírito dele movendo na terra. Or Ou you hear these você ouve testimonies os testemunhos that you can't even listen to, que você nem consegue ouvir, because they talk about Jesus, porque fala sobre Jesus, but it's about them. mas também fala sobre deles. It's all through the internet.
Você vê na internet em todo and lugar. many are becoming As influencers, pessoas começam a ser but the only influenciadores. thing they're trying to influence Mas a única coisa que nós tentamos is influenciar someone to give them a like or a click, muitas pessoas tentam influenciar só para ter um like ali because e para they have escrever not found no their canal. true Porque identity eles não acharam a identidade perfeita, a identidade is verdadeira in the deles testimony ainda. Mas isso of está no Jesus. testemunho de Jesus Cristo and the spirit of prophecy. e no espírito de profecia. So when we testify of Então, ourselves, quando nós testificamos de nós mesmos, you give a testimony of yourself and add Jesus in it. você dá um testemunho de si mesmo e acrescenta Jesus ali. This is not the spirit of Isso não prophecy, é o espírito de profecia, but divination mas adivinhação and e self-proclamation. proclamação própria. You still haven't found your identity. Você ainda não achou de fato a You sua still feel identidade. rejected. Você ainda se sente rejeitado. You don't feel connected Você não se sente conectado, because you still porque você ainda have these old men resurrecting because you won't pick up tem your cross. esse velho homem ressuscitado porque você não pegou a sua cruz. When you do not give honor to the body of Christ, Quando nós não damos honra ao corpo de Cristo, we actually manifest pride, estamos manifestando orgulho. and then we begin to partner with a Jezebel spirit. Então começamos a ter parceria com o espírito de Jezabel. That's a spirit of narcissism, Este é o espírito que opera por trás. self-promotion. Narcisismo. That's the Narcisismo. spirit of self. Esse espírito de egoísmo. Or we begin to try to testify Ou tentamos a testificar of ourselves, de nós mesmos, like never telling anyone we meet como não falar para quem nós encontramos, who we used to be quem nós éramos and what he did for us. e aquilo que o que ele fez por nós. But this is actually a Mas testimony, isso de fato é um testemunho. and this is E isso é the spirit of o prophecy. espírito de profecia. That's like the prostitute Como a prostituta, that now thinks they don't want to tell anybody what they used to be eles não querem falar para as pessoas o que eles eram, o que faziam, because they're still porque ainda worried about what people está preocupado com o que as will pessoas think about vão them, pensar sobre will eles, say about them, vão dizer sobre eles, will feel about them, vão sentir sobre eles. right? So Certo? they Então eles cannot não testify. podem testificar. So they begin to testify Aí começam a in the testificar spirit of no divination espírito de or adivinhação mixture, ou mistura, where they're more testifying, mas deveriam estar trying to testificando, proclaim, deveriam estar proclamando. no, Jesus is doing this Não, with me and doing that with Jesus me. fez isso But comigo. indirectly, Mas indiretamente, they're testifying estão themselves, testificando de si mesmos, trying to divert tentando tirar o Attention. foco, tirar a atenção for what the message of the cross daquilo que é a mensagem da cruz is trying to set está them free with. tentando libertá-los. So, Então, for me, para mim, when I go to the jails, quando eu vou nas prisões, when does the power come? onde o poder vem, I was arrested eu fui preso 47 times. 47 vezes. I used to be in Eu prison estava na prisão, taking mental drugs. tomava remédio para problema mental. Used to be bound Eu in estava lust. preso em luxúria. But then Jesus Mas então Jesus touched me me, tocou, transformed me me, transformou, and changed e me. me mudou. And now I'm free. E agora eu sou livre. That's giving glory to Isso Jesus. dá glória para And then Cristo. they can see Então eles podem on ver, their own eles mesmos veem com the seus próprios olhos change. a You don't have to mudança. prove people Você não I'm tem que changed, provar para as pessoas que você because está then you're trying to mudado. boast in your Senão own você está tentando self. exaltar a si mesmo. You don't go around. That's what people that are insecure Você não do. está tentando mostrar por causa da sua insegurança. Somebody says something. Alguém vai dizer alguma coisa. Oh, yeah, God just showed me this morning. Deus me mostrou essa manhã. You're still not comfortable. Você não está seguro. When God wants to let you know that He showed you, He's going to do it. Deus quer que você saiba que Ele vai fazer. Because why didn't you say what He showed you Por que você não disse if quando you Ele te were mostrou? confident Por causa da confiança in the testimony of e no Jesus? testemunho de Jesus Cristo. So we do these things after the Então, nós fact. fazemos isso depois So dos it's not the fatos. spirit of prophecy. Para que, então, o Espírito de profecia It's our spirit e o nosso Espírito trying to ask the spirit of prophecy. tenta pedir o Espírito de profecia. Bless it. Abençoa isso. Anoint it. Unge isso. Use it. Usa isso. And God's like, I can't. E Deus fala, eu não posso. There's too much of Tem you muito de você aí in it. nesse negócio.
That's what he's getting to today. É onde It's all ele over está social media. entrando hoje. I'm a Christian Está em influence. toda a rede. But it's all about, oh, you guys, Olha I mean, o que eu estou it fazendo. should be so easy to see this. Deveria ser muito fácil de ver essas And coisas. if people are in the remnant, in the E se as church, and they still want to be Se as pessoas estão na igreja de a mega remanescentes, influencer, ainda querem estar debaixo de grandes they still have influenciadores. lust in their heart. Mas essas pessoas que querem estar nesses Because lugares é whatever porque tem God wants luxúria. you to be, É porque tem luxúria no coração deles. and where Mas He wants you to be seen se você quer estar nesse and lugar positioned, onde você quer ser visto, and promote na you, música e outros lugares, it'll be for the testimony of Jesus. se ele te promover, Not vai even ser for what he para did for o you. testemunho de Jesus Cristo. That's just how the power comes. O poder vem daí, daquilo que ele fez por você, na sua vida. But many sheep Mas muitas ovelhas, are under many false shepherds muitas ovelhas estão debaixo de falsos pastores that preach all about que them, pregam sobre eles. and nobody's getting transformed in the image of E Christ, a maioria não está sendo transformado segundo a imagem de just Cristo. learning how to try to become a better you and promote E yourself. aí continuam naquela situação e tentando ser melhor para ser promovido. And there's coming a day for that type of church. E os dias estão contados para esse tipo de igreja. But the testimony of Jesus Mas o testemunho de Jesus Cristo sets us free, nos liberta, changes us, nos transforma and gives e glory dá glória to the one who deserves it. para aquele único que merece ela. Or we begin to boast in ourselves, Ou vamos exaltar a nós mesmos. and then that becomes the Orgulhar de nós becomes the mesmos. testimony of our faith. Isso começa a ser o testemunho de nós mesmos, Our works, das nossas obras, our obedience, da nossa obediência and not of Christ. e não de Cristo. Abraham Abraão never testified of his own faith. nunca testificou da sua própria fé. Paul never testified Paulo nunca of his own testificou faith. da sua própria fé. Paul testified Paulo of the testificou faith of Abraham. da fé de Abraão, Abraham would never do that mas Abraão nunca fez isso, because he knew porque ele sabia he had created an Ishmael, que ele criou Ismael, shaken in his que ele knees. gerou Ismael. He knew himself. Ele mesmo fez So if he isso. began to try to start testifying Então, of se ele his tentasse faith, testificar a fé dele, he know he'd be a liar. ele sabia que ele seria um mentiroso. But other people Mas outras pessoas that see que veem the power of o God, poder de Deus, see the transformation, vê a transformação, and see what God does vê o que Deus through you. faz através de você. It's okay when they Tudo bem quando eles testify of your faith, testificarem da sua fé, because they're still porque recognizing você the spirit está of sendo prophecy. reconhecido in pelo the body Espírito of Christ. de profecia no corpo de Cristo. They're recognizing that O reconhecimento God spoke through this Que não person, vem falado dessa pessoa, and they give honor when honor's due. mas eles dão honra e honra. But when we begin to try to honor Mas ourselves, quando nós tentamos honrar nós mesmos, we begin to get in a very slippery, bad place. começamos a entrar num lugar ruim. So it's like this. Então é como assim, All those, they call them the generals of faith. aqueles que chamam a si mesmo de general da fé. If you interviewed any of them, and you can go back in time Você pode ir lá no tempo, voltar atrás and say, Abraham, e dizer, Abraão, you're the father of faith. você é o pai da fé. He'd be like, Ele diria, are you out of your mind? você tá louco? Do you know how much I struggled Você those 13 years to hold on to that word? Sabe o quanto que foi difícil guardar 13 anos para manter acreditando But he got naquela recognized promessa? of his faith. Consegue? He got recognized of his faith Ele reconheceria a sua fé because he porque, never gave up porque ele nunca desistiu on the promise. na promessa. In other words, Em outras palavras, he had Isaac ele tinha o Isaac and it manifested. e ele manifestou. But if you interviewed him all the time, Mas se você fazer uma entrevista ali, that's why Paul said, você vai ver, we fight assim como the good fight of faith. Paulo também disse que nós You just keep lutamos, fighting faith. ele fala, nós lutamos a batalha da fé. And you let other people E você também começou a tell lutar other a people batalha da fé. or testify of Aí, you. algumas pessoas boast começam in you. a testificar Because Paul de boasted in você others. e orgulhando de você, de But outro. when we begin to have to boast Mas in our own, quando começamos a orgulhar de You're nós boasting in your own mesmos, strength. da sua própria força, and you're playing aí você já in está dirty waters. nadando em águas sujas.
God gave us a word, Deus nos deu uma palavra and we stood through with our faith. e nós permanecemos na nossa fé. Give me a break. Ei, dá um You tempo. didn't, Dá um tempo. Você fez? because the next night you were Porque a última in noite fear, você estava com medo. and then the next day Aí you're no in último faith. dia a sua fé veio. But we'll make a video, Mas a and gente faz um we vídeo can't let people know e as the pessoas things in não between, podem saber do que está right? aqui entre because linhas. that's going to ruin the testimony. Porque senão vai arruinar o testemunho. Because you're not supposed to be Sim, testifying. porque você não deveria estar of testificando yourself. de si mesmo. Christ never Cristo nunca was out of faith. estava fora da Jesus fé. Christ Jesus Cristo never feared. nunca teve medo. Even when he Até mesmo quando was praying in the garden, he ele estava wasn't in orando fear. no jardim, não estava com medo. He was just Ele estava apenas seeing it was the time. vendo que era o And tempo. his heart was rending because of E o his coração mother, dele his estava people. It's like, agitando, pensando right? na família, nas pessoas. Like Paul. It's like God's like, now you got to go. E Paulo também, olha, And agora leave tem que ir, tem que Corinth, tem que leave deixar. Ephesus, Tem que deixar Coríntios, and you got to go. deixa Éfeso. And you know, he didn't have você tem que ir. WhatsApp. Na época You não know? tinha WhatsApp, certo? His heart was Mas o rending coração dele estava ali quebrantado because of that. por causa disso, Not because of fear. não por causa do medo. And God, and then because Jesus is God, Porque Jesus é in the Deus. flesh, Na carne God, there is no fear in não God. tem medo em Deus. How can fear manifest Como o medo pode manifestar? in the author No autor and the finisher e of consumador our faith? da nossa fé. He has to be Ele tem que ser the one aquele who is faith. que é a fé. And he spoke, E ele falou and it was. e aconteceu. Nothing can be Nada pode ser when it's mixed quando está misturado with you. com você. Has to be the spirit Tem que of ser o prophecy. espírito de profecia. And people think the spirit of E prophecy as pessoas acham que o espírito de profecia is just giving people personal words. é dar palavras pessoais para as pessoas. No, that's the gift. Entregar. Não, isso é um dom. That's a prophetic Isso é um gift dom profético. in the 9 gifts of this body. Dentre os 9 dons do It's not the Espírito spirit of prophecy. para o corpo, mas não é o espírito de Because profecia. the spirit of prophecy Porque o espírito de is the profecia testimony é um of Jesus. testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Don't get them twisted, Não misture isto, because that's how false prophets, porque aí é onde nascem os falsos profetas. and they begin to be Aí eles começam a worship. ser. They Eles begin começam a ser to be adorados. talked about. Eles querem They ser, begin querem que falem sobre to be eles. famous. Eles começam a ser famosos And they stop e param lifting Jesus up. de exaltar Jesus You can't Cristo. lift Jesus Você up não consegue exaltar and Jesus yourself up at the e same você time. mesmo ao mesmo tempo. You can't. Você não pode. He doesn't share the throne with Ele anybody. não compartilha o trono com ninguém. He gives you the invitation Ele te dá o convite to come in para Him você entrar nele and be seated e estar on assentado the throne, no trono in Him, nele, with Him, com ele, not beside Him. mas não do lado dele. There's a difference. Tem uma diferença. The spirit of Então, o prophecy, the espírito testimony de of Jesus, profecia, de testemunho de Jesus, keeps you in Him by the ele blood. mantém você nele através do sangue. 1 Corinthians 3, 6 through 1 8. Coríntios 3, de 6 a 8. I have planted, Eu plantei, Apollos water, Apolo regou, but God mas gave the Deus increase. deu o crescimento. So then, Então, neither he that planted de modo nenhum que planta alguma coisa, and he that watereth, nem o que rega, but God giveth the increase. mas Deus que dá o crescimento. Now he that planteth Ora, aquele que and he planta that e o waters que rega are one. são Oh, he's kind of talking about the body of Ei, ele Christ. está falando do corpo de Cristo. There's no shouldn't be any super ministers Não on deveria TV ter nenhum super ministério na TV if there's the testimony of Jesus se constantly. houvesse o testemunho de Jesus Cristo e não de vós Jesus mesmos. will be seen. Então Jesus seria visto. You see, Percebe? he's saying Ele this, está dizendo isso. and then he says this, E ele fala assim, and every man que todo homem shall receive receberá his own a sua reward própria recompensa according to his own labor. segundo o seu próprio trabalho.
And we know there's a white throne judgment. E nós sabemos que há um dia de And many julgamento. of these works E nós sabemos que nenhuma that das obras get done que foram feitas, in the name of Jesus, que foram feitas no nome de but are not Jesus, done by the spirit of mas prophecy, que não foram feitas pelo Espírito de profecia, of the testimony do of Jesus, testemunho de of the Jesus, power of do poder Jesus, de Jesus, by the blood of pelo Jesus, sangue de Jesus, they're going to burn vai ser queimado on the day of no judgment dia de julgamento, when we stand in front quando of Jesus. nos achegarmos diante do trono do juízo final. But he said you will be saved. Mas ele fala que você será salvo. So we don't boast in our Então, works. nós não exaltamos e orgulhamos das nossas We obras. boast in our Nós weakness, orgulhamos da nossa fraqueza, like that song. assim como aquela música. Who am I? Quem sou eu? Right? Who am I Quem sou eu? that you keep me on your mind? Que And we você get humbled pensa em and we mim. testify of Isso Jesus. me humilha e então nós começamos a testificar de Jesus Of Cristo. course he's by my side. Claro que ele está comigo. I'm so strong in faith Eu now. sou forte na fé agora. Of course he's by my side. Claro que ele está I comigo. preach him all the time on the Eu streets. prego nas ruas e Of todo course he's lugar. by my Claro que ele está side. comigo. I pray Eu oro 3 times a day. 3 vezes no dia. Of course he's by my Claro que ele side. está comigo. I read the Bible more than Eu anybody in leio the a Bíblia church. mais do que qualquer um na igreja. He's far away from that. Ele está distante disso. We have to glorify God by Mas showing him what he's done. Nós temos que glorificar a Deus e mostrar o That's que why we have Ele to tem feito. testify Onde nós temos que testificar of our weakness, da nossa fraqueza, of our inability, da nossa falta de habilidade, of our old man. do nosso velho homem. Why? You want God to help you Por que você quer que Deus te ajude? with your internet, Na sua internet, with your business. com a sua empresa. But man, I can't tell them that I was a drug addict. Mas eu não posso falar para eles que eu tinha I problema can't com droga, say that I used to be a que eu era prostitute. viciado, que eu era uma prostituta. I can't, Eu não posso. because then you're afraid Porque aí você está com medo they might see you. deles verem você. How does Christ get any glorified? Mas como que Cristo então vai ser glorificado nisso? When God moves on, I said, man, I'm going to hire this person. Quando Deus move, eu vou contratar essa pessoa. And then they're just doing so much. Aí fala, gente, mas essa pessoa faz muito. Or they have a thing. It's like, look it, Olha o tanto de coisa que ela I faz. can see holiness. Eu posso ver santidade nela. Yeah, É. I was holy. Mas eu era santo. I was a little holy. Eu era um pouquinho santo. And then I got married and Mas aí eu casei, started going to church. comecei a ir para a igreja, And now I'm learning about faith. e fiquei And preocupado I got sobre so much faith. fé, tinha muita fé. Now I'm just holier. Agora eu sou mais santo. That's not a testimony. Isso não é testemunho. That's you Isso é você still trying to save your life. tentando salvar a sua própria That's vida. you Isso é você still trying ainda tentando to cover your own cobrir your sin o or seu- your o testimony. seu pecado, o seu testemunho. That's you Isso é você trying to keep people tentando manter as pessoas thinking you're something achando que você é algo. when Quando Jesus wants them to see Jesus quer que you eles veem você through Him. através dele. He gets no glory. Então nisso, se não for assim, ele não They don't recebe get any hope glória e eles não vão ter nenhuma because the esperança, world lives like porque that. o mundo vive assim. And the guy might be going through the same issues. E a pessoa pode sair no So he has mesmo a business. missões, ter So he's empresa, got a lot of tem money. empresa, muito dinheiro, He's not going to have any hope mas aí ele não vai because the deixar hope in de you ter esperança, porque a esperança You está bury em it. você, mas quando você enterra isso, and have to talk about, você tem que falar sobre. yeah, I go to church, Eu vou para a igreja, but you can't even put things that or messages out on mas você the internet não and stuff pode because you're afraid, nem colocar mensagens na internet e espalhar porque você tem medo, because you're a double agent. porque você é um agente dúbio. You have this life, Você tem essa vida, even though you might not be but you don't really mesmo are bold for Christ você não estando ousado para Cristo, because it costs. porque custa. There's a price. Existe um preço, Yeah, but Sim. the anointing, a unção, the favor with God. o So favor de you live a Deus. double Então, life se você vive uma vida dúbia, and you have no boldness, você não tem ousadia, but then you come to church mas and aí you você want, vem para a igreja, and then even you want to make two different aí, pages aí or você quer fazer duas two different coisas, accounts and you want to páginas, live two lives. viver duas vidas. There's people all over. Tem pessoas em todos os lugares. And people are like, is that guy Christian? And they gotta like, well,
they have to study, like, what denomination? As pessoas Like, falam, ele é cristão? but if they're always talking about, you'll Qual see what they denominação? believe. Aí eles começam a falar sobre e vai No ver one has naquilo to que você crê. read or go to see what, let's Google and see what AI says. Então, não é você ler e falar, vou lá ver o que a AI, What does this minister really inteligência believe? artificial We do it acredita. all the time because O it's like que esse they say ministério things that are like acredita? Aí questionable. vai ver coisas questionáveis. And we're like, are they, sensationalists, Vai ver lá Calvinists, Baptists, like, calvinismo, batistas. because they all believe this, Porque like, cada acredita em uma coisa. my God. Eu falo, meu Deus. When you preach the Quando cross, você prega the a blood, cruz, the o power, sangue e o the poder, gospel, o evangelho, no one has to research you eles não têm que buscar and sobre see what you você. came out Eles of, não vão ver de onde você está because vindo. the testimony Por of causa do Jesus testemunho de is on their Jesus, lips. já está nos seus And they lábios. know you're coming E out of ele Him. sabe que você está You're vindo sent dele. by Him. Ele sabe que você You defende, speak for Him. que você fala por You ele, believe in Him. que você crê nele. And E He ele is always getting glory. está sempre recebendo glória. That's what's going on because we want to É isso save que está acontecendo. our life. Porque nós queremos salvar Some nossas people go to the vidas. extreme and Aí, say, oh yes, algumas pessoas vai até o when extremo they're going to come and martyr de Christians. dizer, quando eles vierem para matar os crentes. But it starts Mas começa with just saving your em reputation, salvar a sua reputação, saving your name, salvar o seu nome, saving, being liked, or salvar saving você your job. deles gostarem de você, And that's why we get these dreams when do God's seu like, trabalho. oh, that's Por you. isso que ele You deu might not even see alguns it. dons, Oh, ou ele deu um sonho para Oh, mostrar my coisas God. que você não vê. oh, Oh, meu Deus, David, Davi, that man is you. isso significa que é você. That's why God has to step in because sometimes Por isso que Deus teve que we entrar get so em lost, cena. Às vezes a gente fica in the perdido, blessings, perdido nas so bênçãos, lost perdido in religion, na religião. so A gente lost fica tão in perdido trying to save our em tentar lives, salvar nossas vidas, keep our reputation, manter nossa reputação, that we don't even see que nós nem vemos, that we're getting so que nós prideful. estamos ficando orgulhosos. And then when we get convicted, we E want to quando mix Christ in Ficamos with us. convencidos, queremos misturar Cristo conosco. And he said, I have nothing of E it. ele fala, eu não tenho nada nisso. You're cold without him. Você é frio sem He's ele. fire. Ele é fogo. And when you mix E him quando with você you, encontra nele, you become lukewarm. você começa a ficar morno. And he's like, I can't have E none ele of fala, that. eu não And posso he ter spews this nada out. com isso. of Ele his mouth. cospe isso da boca dele. And you're wondering E você fica why you're perguntando, struggling por que você está nesse to conflito walk on the narrow de way. andar nesse caminho And he's estreito? trying to say, E ele vai pick up dizer, your cross and then it pegue becomes easy. a sua cruz, a And sua then I'll make cross, you bold. e vai ficar mais fácil. Então você vai then- ficar ousado. The testimony of Quando? Jesus. O testemunho de Jesus. And you'll have the spirit of prophecy. Aí você vai ter o espírito de profecia. And you'll be strengthened. E você vai ser And you'll fortalecido. be pure. E você vai ser puro. And people won't have to E wonder, e as pessoas não vão ter que ficar perguntando, questionando. is he a Christian or not? Ele é cristão ou não é? This or that, É right? isso ou aquilo, certo? And we can't do this on our own. E That's nós não why conseguimos fazer isso it's sozinho. amazing. Por isso que é incrível. That's why Paul always Por isso boasted. que Paulo sempre exalta. And man, that guy was like a Pharisee of Pharisees. Esse cara era fariseu, era fariseu, saduceu. But Mas he says, I'm leaving all that behind. ele disse, eu estou deixando And I'm tudo going to isso preach para trás this e vou gospel. pregar. And if any man preaches E themselves, se qualquer homem pregar a or si mesmo, mixes ou themselves, misturar a si or mesmo, mixes ou other misturar things, essas outras or coisas, changes, ou mudar let isso, him be accursed. que ele possa ser amaldiçoado. And then people get mad. We're just preaching E as Christ. pessoas ficam iradas quando a gente só estou pregando Cristo. Of course it's not easy. Claro que não é fácil. That's why he gave us the Holy Spirit. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo. And you think I'm not saying that because I know I struggle with Eu all não the estou same things. falando porque eu sou não, eu também tenho dificuldade com as mesmas coisas. I preach it Eu prego isso because I see it. porque eu vejo. It's not that we all have arrived, Não é que todos nós já chegamos lá, but this is the road. mas essa é a avenida. And that's why God wants to get everybody É o caminho. picking up their cross. Deus quer que todos estejam pegando sua cruz. Emma even put this video, E quando colocamos o and there was vídeo a message we were sharing, e a mensagem compartilhada, and I thought something else. eu comecei a pensar em Because it algo. was like there's a forerunner sheep, and they were Porque crossing this narrow bridge. Tem uma ovelha indo na frente para passar And numa ponte Jesus- bem estreita. Representation, but it was a shepherd. But I'm Mas saying in the spirit, we're vejo- now talking now, Falando agora, Not- vendo no Espírito, Jesus and God uses these things that we can see Jesus mostra
let us trabalha understand nessas coisas que a gente possa, the things that we as cannot coisas see. que a gente vê, And then para que a gente possa entender as coisas invisíveis. there was a forerunner, a sheep that he sends away E first. tinha uma ovelha que foi enviada primeiro na frente. And then he walks among Aí ela foi all the rest of the sheep. correndo na frente de todo But the o sheep- rebanho, mas Follow that one sheep. uma caiu. And he said, this is like the apostolic ministry. Hã? Ok, desculpa. Uma seguiu aquela And he said, precursora. this is like the apostolic E ele ministry. fala, isso é como And that all probably came up ministério because someone in USA apostólico. God wanted to add something to the message that he's putting in me. As pessoas querem, Because that was o the spirit Espírito of quer prophecy acrescentar algo daquilo da, to me da mensagem que o to Senhor lift up Jesus a different way. está me dando para exaltar And that's the Jesus body de uma outra forma. fitly joined together, working Isso together. é um corpo trabalhando junto, And there'll operando probably be many junto. different testimonies E havendo of what muitos somebody prayed, testemunhos somebody diferentes. sang. Alguns I didn't oram, hear it, and I don't know outros Portuguese. cantaram. Foram em But in this português, message, eu não sei. Many, Mas eu because of the trouxe spirit of a mensagem. prophecy, E por causa do Espírito de profecia, people are going to be like, oh man, how did he know as that? pessoas falam assim, nossa, mas I como que ele didn't. sabia disso? Eu não sabia. I didn't. Eu não sabia. The spirit of prophecy O knows Espírito everything de profecia about his sabe body. todas as coisas sobre o seu corpo. So then all of a sudden, Então, de repente, all the sheep go. And it's like, that's the o forerunner, rebanho the vai. trailblazer. Esse foi o precursor. This Primeiro, message. assim é apostólico. Paul, this, when Essa mensagem Apollos, que whoever, aconteceu com all Paulo. water, it's not about Não é sobre. the forerunner. Não é It's not about sobre me. o It's not about precursor, the, não é the sobre eu, prophet, não or sobre o the profeta, sheep that gets não é second sobre right behind a them. segunda We're all ovelha trying que to vai correr e vai seguir ela, make sure we're right vai next to certificar that. que vão estar mais próximo um It's do outro. about the É shepherd. sobre o pastor. And the thing is, E now the shepherd's Ponto invisible. agora o And o sometimes pastor é invisível. E às The sheep vezes, has to just see what the apostles às doing. vezes a ovelha tem que ver aquilo right? que o pastor está fazendo, Because even o Paul apóstolo está said, fazendo. follow me as I follow Christ. Porque Paulo disse, me siga como eu He sigo a wasn't Cristo. trying to say follow him as a man Ele in the não está flesh. falando, me siga como um homem, como He na was carne. saying, Ele estava dizendo, Follow me, me siga because of the spirit of prophecy. por causa do Espírito de And God profecia. has set me first E o Senhor me enviou primeiro, to go forth. para ir primeiro. So God was Então, showing me. Deus está So me what the devil mostrando wants que o que Satanás is quer to get among the flock, é que tirar no meio do bring rebanho, discord, trazer offense, discórdia, trazer ofensa, no understanding. trazer falta de bring entendimento, this. trazer isso. So then, because now they have a hard time Porque agora eles vão ter conflitos just e being in the dificuldade presence of the de estar na shepherd, presença do pastor. now all of a sudden, Agora de the repente forerunner, o percussor, and that's why progress stops. aí onde o progresso para Because the sheep, e é interrompido porque the as forerunner ovelhas, has to go back, o percussor tem que voltar sit and have a counseling para meeting, sentar e consolar, sit and explain, sentar e explicar, sit here, senta aqui, and then the progress stops. e o progresso Because para the forerunner por causa do is supposed precursor. to be taking the Ele hits, deveria estar indo na supposed to frente, be, deveria estar you know, like if you're going in the preparando woods, o caminho. Quando você entra numa there's mata, always someone with a machete, aí vem com and then a few machado others. e But vem the person abrindo o caminho. that's going first Essa pessoa que está indo is going primeiro, to face ela está, most of the obstacles. ela vai most ser of the aquela que vai opposition. enfrentar So the devil os maiores wants obstáculos to e start getting in oposições. amongst the Mas pack. nós vemos os que vão ficar por trás. It's not about Não é sobre the pack. o ficar It's atrás. about the progress. É sobre o progresso. the vision. É sobre a visão. The purpose. É sobre o propósito. For where Porque onde the forerunner sheep o precursor is going. estiver indo, a ovelha precursora He's estiver the indo, one esse é That aquele the shepherds que o pastor keep tapping and going and vai manter os outros indo atrás. and then the shepherd goes among the flock Aí o and keeps pastor going, but there's always Continua person. guiando, que sempre haverá That's pessoas. why. Por isso, Or the devil o Satanás wants everyone to start testifying that, and then get everybody vai tentar out certificar, of order, tirar as and pessoas fighting, das ordens or por proving themselves, briga entre or eles, trying to run ahead, ou tentar and correr they na get all frente, tangled up, right? ou That's one of the 99 that gets lost. uns ficam perdidos, como as 99, And the forerunner's not vão supposed ficar to have to go perdidos, back. mas aí o precursor não deveria The voltar. shepherd goes in the spirit and brings them O back. pastor vai em We espírito. just envision that. Mas isso Because I don't foi think, I never saw that uma it was forma always the que shepherd eu leading, but visualizei. I'll send Eu posso the little video later. enviar pequeno vídeo depois. But maybe God wanted to add that in. Mas So pra that's poder... why it's not about you. Por isso que não é sobre você. Everyone think, oh God, the devil.
Às vezes Because he fala, wants to get you mas não é sobre você, ele quer usar você or many ou muitos to stop the progress, para que não pare to stunt the growth of the o church, progresso, para que não to pare slow down, o crescimento da igreja, and then para que nobody não understands diminua. me. Mas I'm hurt. The ninguém devil's me doing it. entende But it's isso. because Mas porque you just need to do você the word precisa and just keep fazer o following. que a palavra está Stop fazendo asking all e these seguir. questions Para de ficar fazendo and be led perguntas. by the Senão, Spirit of truth. Be led by the seja peace guiado pelo Espírito da Verdade. when you know you're following. Can you say again? Led by the word Seja guiado pela and the palavra Spirit. e o Espírito. Not by this. Não por isso, Because if you always have to porque know se here, você tem que sempre you haven't been entender aqui or you're primeiro, not senão being led by the Spirit você of não vai prophecy. ser guiado, não tem sido guiado pelo Espírito. The Spirit of prophecy O is Espírito one. de profecia é One Spirit. Espírito, One Father. Pai, One doctrine. uma doutrina, Right? certo? So Paul says Então Paulo disse, in 1 Corinthians 3, 1 Coríntios 6 3, through 8. Oh, no, 16. I just did that. Sorry. 2 Corinthians 12, 5 to 2 11. Coríntios 5, de 12, de 5 a 11. Ele One diz, will I glory, de tal pessoa me gloriarei, yet of myself I will not glory, mas de mim mesmo não me gloriarei, but in my infirmities. senão nas minhas fraquezas. We can add in my Ele weakness, poderia dizer nas minhas in my struggles, fraquezas, nos meus conflitos, in my, nas minhas, right? certo? But we don't want anyone to know Não quero que that. ninguém saiba disso, But everyone sees mas it, todo mundo vê isso. because then we have to testify. No, but Aí nós temos que I've got ficar, all não, this faith. não, eu tenho essa fé. And they're like, where is it? Mas cadê ela? Yeah, you got all this faith Você tem toda essa to fé, people that don't know e you, as pessoas que não te conhecem, but to the body, mas para o corpo, right? So certo? we cover ourselves when we humble ourselves. Nós cobrimos nós mesmos quando nós humilhamos a nós Lest any mesmos. man Não, a menos que should qualquer think homem of me venha pensar de mim. above that Acima disso, what he seeth o que ele vê me to be, tem que ser. or that he heareth me. Ok, sorry. Porque se quisesse Verse gloriar, 6. Se quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois diria a verdade, mas abstendo-me para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou ouve, Unless I should be exalted above measure a menos que eu quisesse ser exaltado em abundância. through the abundance of revelation, Então, para que eu não me exaltasse demais pela through my abundance abundância of faith, das revelações, da minha abundância da through my fé, abundance of hearing da God, minha abundância de ouvir a through my Deus, abundance da minha abundância of whatever. do que for, independente, It was given to me a thorn in the foi-me flesh. dado um espinho na carne. It isn't even about that. God will humble you. Nem sobre isso, Deus vai humilhar você. But so God will Mas Deus irá, expose us, Deus vai nos expor, irritate us, Deus vai nos irritar, take His presence away for a little vai bit tirar a presença from dele us, por um momento de nós, so we can actually humble. para que possamos ser ourselves. humilhados e humilhar a nós mesmos. Indirectly, He's humbling us Diretamente, indiretamente Ele está nos because we're not humilhando, staying porque in the spirit of para prophecy. nos manter ali no espírito de profecia. Verse 8. Versículo 8. For this thing I besought the Lord 3 times, Por isso eu roguei ao Senhor and He 3 said vezes. to me, E Ele disse para mim: my grace a minha graça is sufficient. é o suficiente. My strength A minha força is made perfect se in your aperfeiçoa weakness. na sua fraqueza. But you can't Mas você confess your weak. não pode confessar a sua fraqueza. You can't confess. Você não pode confessar. If it wasn't for the body of Christ, Se não fosse para o corpo de Cristo, you'd be lost. se não fosse You pelo can't corpo, confess você estaria perdido, That porque other você people came with a word não pode from confessar. God. Mas as pessoas And trazem it wasn't a palavra de you Deus, mas não foi that você actually heard the word que directly. ouviu a palavra diretamente. You heard the word Você ouviu a palavra and believed e it, but it creu didn't come nela, directly to mas you. não veio diretamente de você. And you E você made it the word of God. recebeu a palavra de And now you Deus. tell everybody, E agora você diz para todos God que Deus told me, Me and we disse. stood in faith. God told Que Deus me me, disse. and we stood in faith, E aí nós and He did nos it. posicionamos em fé e Deus fez. Yeah, it was God. It was the Sim, spirit of Foi prophecy. Deus, o Espírito de profecia. But where's God getting honor? Mas aonde Deus recebe glória aí? In the whole New Testament Em todo o Novo Testamento. thing being As revealed, coisas são reveladas.
And where is honor being done E aonde está a honra sendo Because you're dada? afraid. Porque você tem medo of exposure? de expor. This is simplicity. É simplicidade isso. And God gave me this E message. Deus me deu essa mensagem. And if it came from me, there would be no spirit of E prophecy on se, it. se viesse de mim, não teria espírito de profecia But the nela. spirit of prophecy Mas o espírito de profecia brings conviction, traz convicção, not condemnation. não condenação. It might feel like condemnation Pode soar como if condenação you're ou ser condenação so far away from the cross, se você estiver longe da cruz. or you are so full of Ou pride você está cheio de orgulho and you don't understand e não entende the correction of God is love. a correção de Deus. Therefore, Então, and he says, and my strength is made perfect. Most gladly, therefore, I will glory in my infirmities, and the power of Christ may rest upon me. a minha, basta. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. So we see Então nós vemos in our weakness, na nossa fraqueza, when we confess quando it, nós when confessamos, we know it, nós sabemos, the power o poder of God will rest upon de us. Deus virá sobre nós. If not, Se não, it's the power of you, é o seu poder, your strength. sua força. That's the law. Isso é a lei. That's the law. Esta é a lei. You want to live under the law Você quer viver debaixo da because lei? you want to show Porque everybody, você quer mostrar para todos. look how anointed I am. Vê quão ungido eu sou. Look how much I hear God. Vê o quanto eu ouço a Deus. Look how much I follow. Vê o quanto eu sigo. Look how much God always thinks about me. Vê, olha o quanto Deus sempre pensa sobre mim. Look at Veja, me. veja a mim, olhe para mim. But Mas I could not be this eu não poderia ser isso if it wasn't for Him. se não fosse por Ele. That's not Isso não the é testimony of o Jesus. testemunho de Jesus Cristo. That's false humility. Isso é falsa humildade, religião, Comes out of the spirit of pride. que vem do espírito de orgulho. And that's why they hated Jesus, because he preached from the spirit of prophecy. Por isso que eles não ouviam Jesus, porque ele pregava sobre o espírito de profecia. And then he even goes as far. E ele nem ia tão longe. I take pleasure in my infirmities. Ele fala assim: Uau. por isso sinto prazer nas minhas fraquezas. Uau. For His grace. Por causa da sua Because I graça. know His grace. Porque eu conheço a graça dele. For my strength Por causa da is graça made perfect e a minha in weakness, porque in o seu humbleness, poder se in aperfeiçoa my na confession fraqueza, na minha humildade, na minha humilhação, of what Jesus na minha is doing and did in my confissão life. daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Not because of Him, I'm great Não now. por causa dele, eu sou grande. And when I'm weak, He is strong. E quando eu sou fraco, ele é forte. I was very weak this week. Essa semana eu fui Been a fraco, lot of attacks, com muitos ataques, but it brought me closer to Him. mas isso me trouxe mais Brought próximo me to read the dele. Word. Me trouxe Brought para me to ler pray a more. palavra, me trouxe Brought para me orar mais, to my knees. me trouxe aos joelhos. And today I feel strong. E hoje eu me sinto forte, But thank God. mas graças a Deus. If I would just have said, Porque se eu fosse dizer, oh, it's a bad day. oh, é um dia ruim apenas. Não. Não, God, I can do nothing Deus, eu não posso fazer nada apart from you. sem você. I have become a fool in glorying. Tornei-me insensato em You have gloriar-me. compelled me. Vós me obrigastes a isso. I have not commended you. Pois não deveis, For nothing am I beyond the very chiefest apostle. pois não deveis me ter me recomendado, Though I be porque nothing. em nada sou inferior aos mais excelentes Man, I'm an apóstolos, awesome teacher. ainda que eu nada seja. But I'm nothing. Ainda que nada seja. Man, eu look what the sou Lord's nada. done Olha para aquilo que o Senhor in tem my feito life. na minha vida, But I'm nothing. mas eu não sou nada. That's a problem in religion. Isso é o problema na religião. We begin to Começamos be something. a ser alguma coisa. Then we got to put thrones on the Aí stage. temos que começar a colocar tronos Right? And no, if you go to some no altar. nations, Aí você vai em algumas nações, they're huge. tem I cadeiras think some enormes. pastors have bigger Já thrones on vi, the stage os pastores têm grandes than tronos King David had in no Israel. altar que nem Davi tinha em Israel. All gold painted, Tudo pintado de ouro, right? certo? That's
Isto the type of vainglory. é o tipo de vanglória. And many Christians, they look E like muitos that. Oh, cristãos that's so stupid. olham para isso e falam, isso é estúpido. There's no separation. Mas não tem separação. Paul was like, Paulo dizia, but God mas Deus gives the increase. dá o crescimento. And if people preach this, they protect themselves E se as pessoas pregarem sobre isso, elas protegem si from mesmas. letting what God's doing in their life De deixar com que as coisas que Deus tem feito na vida get to their delas head chegar, subir na cabeça and get in their heart. e entrar no coração. Because Porque the abundance of the heart, the mouth will start a boca speaking. fala e o coração está cheio. And that's why these people always talk about E themselves. por isso que Or as pessoas sempre falam sobre si mesmos. every day is a testimony, but it's all Todo about dia them. testemunho, mas sobre eles. You see why? Percebe, uai? Por quê? Because Por quê? it's in their heart. Porque está no coração. Let me explain. Deixa eu explicar. Or let me let God flow. Deixa eu deixar o Espírito Like- fluir. What defiles a man O que define um homem? is not. You can eat Não é, você pode até comer bacon, bacon, but religion will say, "Oh, mas you're not a religião vai holy." falar, você não é santo. Well, you can eat. Mas você pode comer. And be wise. You don't want to eat bad things all the time, but Agora, seja sábio de não comer it coisas it ruins will o never tempo todo. defile you. Mas isso não vai definir você. What defiles O que you define você is what comes out of your é o heart. que sai do seu coração. That's what É isso que defiles nos define. us. É isso. So if we allow pride, Então, se a gente permitir o orgulho, if we save our own life, salvar a sua própria vida, self-ambition, ambição própria, start to get in our heart, começar a deixar essas coisas entrar no Then coração, what? então we begin to be nós defiled. começamos a ser definidos. And if we're so prideful, E se a gente for tão orgulhoso, that's what happened with é o David. que aconteceu com Davi. He began Ele começou to get defiled. a ser definido. Why? Por quê? Because Por causa he began to get prideful. que ele começou a ficar orgulhoso. And he left the ark E ele deixou a arca and went e foi where he wanted to go, onde ele queria ir. where he wanted to be. He got lost for a minute, right? Onde ele queria estar, mas ele se perdeu por um momento, certo? And that's when all that stuff happened. E é onde aconteceu aquelas coisas. And see, people don't want, Mas as pessoas não querem. see, they want to go to church Elas querem ir para a igreja, and hear all about how great they're going to be, ouvir o quão grande elas serão. how much money they're going to have, Quanto dinheiro elas terão. how much Quanto God's going to promote their Deus business. vai promover a empresa deles. But they don't understand. If they follow Christ, He's going Mas to do all those things. They Eles don't, não entendem que se And seguir a guess what? Cristo, ele já vai fazer essas coisas. He won't do all those things. Mas ele não vai fazer essas coisas. If you're not Se você in the testimony não of Jesus. estiver no You're testemunho being de Jesus deceived. Cristo, então você vai estar sendo enganado. And that's why É por isso que those churches, essas igrejas, but when God's word's beginning to break quando through, a palavra de Deus começa a penetrar e because quebrar, He said, eles vão dizer, teachers mestres preaching, teaching que pregam everything about the sheep. tudo sobre a ovelha. I never see in the Bible Eu nunca vi na where Bíblia Paul Paulo or Jesus, ou Jesus, not even Jesus nem said, Jesus. even Jesus says, Até Jesus disse, if I testify se eu testificar of myself, de mim mesmo, my o testimony meu testemunho is not true. não é verdadeiro. What he's saying, O que ele está dizendo? me Eu, as a como man, homem, start to boast on myself, começo talk a about me orgulhar de as mim a mesmo, falar man, de mim mesmo como homem, my testimony won't be o true. meu testemunho não será verdadeiro. My father, Meu pai, oh, I never heard this eu nunca before. ouvi isso My antes. father Meu pai testifies of me, testifica de mim, speaks of me, fala de mim, and I follow e eu him. sigo a ele, Because he had not yet. porque ele He was não now tinha chegado. down Agora ele está aqui embaixo as a man, como homem, but God, mas Deus, right, so he humbled então himself, ele estava humilhando a si mesmo, took no recognition, não recebendo became as a slave and a reconhecimento, servant, veio como servo, como escravo, very humble, muito humilde. but what he preached and teach was of Mas God. quando ele começa a So pregar, indirectly, the Spirit in him was indiretamente, o testifying Espírito nele estava of testificando the spirit of do Espírito de prophecy, profecia. but of a man, he Mas- was not giving himself any. Como homem, ele não estava recebendo nada para si mesmo. And he said, my Father E ele fala, o meu pai bears witness of me. testifica de mim. Now we come after Agora, Christ, nós viemos depois de Cristo. and now E agora, we don't actually nós testify não testificamos of the man do homem of Christ, de Cristo, but mas the testimony of the blood. The Testemunho blood is now do sangue.
on O him. sangue agora está nele, He's resurrected. na ressurreição dele. He is Ele now ressuscitou agora. seated E agora in ele está victory. assentado And nos now lugares altos. it's the E testimony of agora Jesus. é o testemunho de Jesus. Because it's after the blood. Porque foi depois do sangue. Before the blood, Antes do sangue, he's a man, ele era um homem. fully God, fully man. 100% But when he homem, said, "If I 100% testify Deus." myself, Mas ele fala, se I'm eu not gonna testificar testify de mim mesmo, eu I'm the não son of vou, Joseph and ele Mary. não pode falar, eu vou See, testificar that's why these other de José e denominations Maria. get all messed up. Onde muitas dessas You can't denominações testify of my mother, bagunçam. Eles não podem testificar da mãe, my o father. meu pai. And he's trying to bring us back. E as pessoas, ele está tentando nos To our trazer de volta Father. para o pai. He'll testify. of Ele me. vai testificar Now, de mim. when Agora, we quando nós Testify of Jesus. testificarmos de Jesus, He'll testify of ele you. vai testificar de você. He'll have somebody Vai ter alguém lift you up. que You vai- see it? You vai see ver it? isso, The testimony o testemunho of de Jesus Jesus is Cristo. the spirit of prophecy. É o espírito de profecia. Aleluia. Oh, this is so good. Uau, isso é muito bom. But some of the church, they don't want Mas algumas igrejas não querem. Jesus. Não querem Jesus. They don't want to go to hell. Eles não querem ir para o inferno. But the only way not to go to hell Mas a única forma is following this de não ir gospel. para The o devil inferno é As many seguir things. Oh yeah, isso. but you know, you got baptized in water. Ah, mas eu fui batizado Show me na the Bible água. says just baptized, Me mostra getting na baptized Bíblia in water gets you into Que heaven. ser batizado na água vai levar você para o céu. Me Read mostra. Revelation. Lê lá no livro It's de by the Revelações word pela of palavra their do testimony testemunho and the spirit of e prophecy. do espírito de profecia. Those are the only ones that are going to stand Esses são with os him únicos que vão on that posicionar day. com ele naquele dia. It's written. Está escrito. It's not, oh yeah, I had a testimony. Não é, Now I got eu saved, but tenho I testemunho e agora eu estou salvo. Não. never picked up my cross and now I have. Nunca peguei minha cruz e agora. And there's, I know there's different Eu levels, sei que há níveis diferentes. but how are you going to Como você vai continue continuar on the narrow way nesse caminho if you don't continue curto with the se testimony você of Jesus? não continuar com o testemunho de Jesus? And if you're afraid to testify of Esse him, caminho estreito. Se você tiver medo de testificar dele, then the devil's e Satanás winning in your life. estará, can you say again? Then the devil is winning in your life. Então Satanás está vencendo contra a sua vida. I warn you to tell, this gives no hope to those that have not been saved. E isso não traz esperança para aqueles que não foram salvos. We need only Precisamos apenas let others boast on our faith. permitir que outros venham falar da nossa We fé. need to let others acknowledge our works. Temos que deixar que outros reconheçam We nossas need to let obras. others recognize us. Temos que deixar outros nos We reconhecer. need to let others boast on our faith. Precisamos deixar outros falarem da nossa fé. 2 Corinthians 9, 2-3. 2 Coríntios 2, de 9. For I know the De 2 a fullness 3. of your mind, Pois reconheço a vossa vontade, for which I boast of you, da qual me orgulho perante to os them of macedônios, Macedonia dizendo and Achaia que a Caia was ready a year ago, estava pronta há um ano atrás. and your zeal E o vosso zelo had provoked many, tem estimulado a muitos. provoked very many. Tem estimulado a muitos. Yes, Sim. I have sent the brethren, Contudo, enviei os irmãos lest our boasting of you para que o nosso orgulho a vosso respeito should be in vain não se mostre em vão in this behalf, neste assunto. that as I E said, para que, you may be ready. como eu disse, estejais prontos. See, it's different. Percebe a diferença? But how are you going to lift people up? Como que você vai, quando você exalta as Because pessoas? people that are prideful Porque as pessoas or orgulhosas narcissist people e pessoas or the narcisistas Jezebel ou com o spirit espírito de Jezabel, thinks when they lift people eles up, acham que quando exaltam pessoas, it brings them down. isso diminui eles. But Jesus says, Mas Jesus when you disse, bring them quando up, você exalta you eles, strengthen the body. você está fortalecendo o And then the corpo. body gets E o lifted up. corpo And then fica, Jesus. o corpo edifica e cresce. E então Jesus, So everybody's becoming more humble. aí todos, se todos ficarem mais And you humildes, see it, it kind of goes with last week's message. você vê como a All mensagem things in common. vai de acordo com a mensagem da semana All passada. things in common. Todas as coisas em comum. Todas as coisas Humility em comum. in common. Todas as coisas With em all. comum. Com todos. And then Christ E então Cristo is always é glorified. sempre glorificado. That's why we have to Por die. isso que nós temos que morrer. That's why we have to Por isso nós temos lose this que life. perder essa vida. I'm not talking about go commit Não suicide, falo de cometer suicídio,
but lose mas de perder this spirit of esse self espírito de si mesmo, that we are created que and nós born, estamos criando mais, because that's the spirit of the porque é o Antichrist. espírito do anticristo. And everybody E tudo, that has the spirit of the todos que têm o Antichrist espírito do anticristo will vão be deceived in the end. ser enganados no fim. And when you are E quando você preaching about your own está works, your own pregando self, sobre você your own mesmo, way, sobre suas obras, sobre o it's seu not about the caminho, spirit of, não é sobre o it's the espírito spirit of de Antichrist. profecia, é o espírito de Because anticristo. you're preaching not about Christ Porque in você you, não está pregando sobre Cristo em You- você, mas você, and what God did for you. daquilo que See, Deus fez por it's você. a funny line the devil Fica uma plays linha, on. uma linha tênua daquilo que Deus está fazendo. And we only E nós apenas and always testify of sempre Jesus. testificamos de Jesus Cristo. That's how we Por isso- stay safe and oily. Que nós ficamos salvos e com óleo. For we preach not ourselves. Porque nós não 2 pregamos Corinthians a nós 4, 5 through mesmos. 7. 2 Coríntios 4, de 5 a We 7. preach not Porque nós não ourselves, pregamos a nós mesmos, but Christ mas pregamos Jesus, Jesus Cristo, the Lord, o Senhor, and ourselves, e a nós your mesmos, servants for como Jesus' vossos sake. servos por Jesus. For Amor God de who Jesus. commanded Porque Deus que the ordenou light to shine out que a of luz darkness que brilhasse das has trevas shined in fez our hearts brilhar a sua luz em nossos to corações, give us the light para nos dar of the o knowledge of the glory of conhecimento God da glória de Deus in the face of na Jesus. face de Jesus Cristo. I got to confess Eu myself. tenho que confessar a mim mesmo. When I go to the mall or I go Quando eu somewhere, vou no shopping, em outros it's a lot lugares, harder é um lugar que to você quer? testify of my old É man. difícil testificar do meu velho homem. When I go to jails, Quando eu it's vou na easy. prisão, é mais fácil. Why? Because you Por feel quê? in common. Porque você vê o em comum. Because you know they've all Porque been. você sabe que eles, But it's que eles harder estão abertos. when you get around people Mas é mais difícil de that você are so prideful chegar perto de pessoas and orgulhosas, so have it all que together. tem cheio de Well, it orgulho, looks like they have it all mas together. parece que Because nobody has pessoas anything são together seguras. Mas ninguém tem if essa they don't segurança have Christ. se elas não tiverem Cristo. but the facade. Mas The facades that we run into all around Mas everywhere. esses lugares que eles estão sempre correndo, Then então it's harder. é difícil. But we need to start practicing Mas nós temos que our começar a testimony. praticar I need to start o doing what I nosso did when you first got testemunho. saved because it's going to bring more power. E isso vai ter We mais gotta keep poder doing what we've quando done começarmos in the a fazer beginning. isso, como no Because it brings início. power Porque tem poder, in the now. traz poder. And Assim como then era no início, também Jesus tem is hoje. glorified. E Jesus, And then então, people get é saved and glorificado. they E as have pessoas hope. são salvas e então elas vão ter Who esperança. cares about the Quem people importa com o que as pessoas acham? that are going to church that don't want to pick up their cross? O que adianta se elas irem para a igreja e não carregar a sua They cruz? don't want to hear. Não querem ouvir. But he's coming. Mas Ele está vindo. And we have to E hear. nós temos que We ouvir. can't play Não podemos brincar. in the broad way and say, oh, you know Ficar what? brincando no caminho largo. Tomorrow I'm going to get back on the narrow Não, way. amanhã eu vou voltar para o He's caminho training estreito. us now Não, Ele está how to estreitando stay agora in that para path. ficarmos How nesse to caminho, stay ficarmos close to the mais shepherd. próximo do pastor. Aleluias. And of course it's not easy. Claro que não é fácil. That's why you read John chapter Por 6. isso que você lê João capítulo 6. Who can forbear this word? Quem pode suportar essa What do you think, palavra? it changed now? Podemos It's ver right there. mudança Who aqui. can do this? Quem pode fazer isso? But he promises Mas Ele nos prometeu. there will be a remnant. Haverá remanescentes. And I will have E eu terei many muitos, dipped in my blood. muitos que vão ser Many mergulhados no meu eating my sangue. flesh. Muitos que vão comer da Many minha carne. drinking Eu my terei blood. muitos bebendo do meu sangue. But are you going to drink Mas it? você vai Are you beber? going to eat it? Você vai comer? Are you going to be the Ou ones você vai ser aqueles that say who? que vai dizer, Or are you going to have this, ou você vai the spirit dizer, of prophecy vai ter in esse you? espírito de profecia em você. But Mas, where would I go? onde eu irei? You have the words of Se life. você apenas tem palavras de vida eterna. Aleluia. When we do not honor the words of prophecy Quando não honramos as palavras de profecia from the body, we actually do corpo, nós estamos dishonor Christ desonrando a Cristo. of his treasure, him in earthly Do vessels. tesouro dele e dele estando em vasos de tesouros. It's Tesouros em impossible vasos. to be an É influencer impossível de estar ou de ser and carry influente the spirit of e prophecy. carregar o espírito influencer e carregar o espírito de profecia.
The spirit of O prophecy espírito de profecia, is looking to set you apart ele tem como foco separar você and give all glory to e dar Jesus. toda a glória para Jesus. Influencer's spirit O espírito de influência is looking for clicks and likes está buscando alguns likes And e views. inscrição e And notoriety and visualizações fame. e saber e receber coisas. Jesus' mensagens. fame. Mas Jesus, Did you finish? yeah, The last. Jesus' fame went about everywhere a fama de Jesus espalhou para todo lugar because of the spirit of por prophecy causa do espírito de profecia and the testimony of e o him. testemunho dele, What he said, daquilo que ele what he disse, did, daquilo que ele fez, what was already written. porque já estava escrito. Jesus, Jesus, see, other spirits outros espíritos are self-seeking, buscam a si mesmo motivation, motivação, charismatic, carismáticos, soulish, almáticos, emotionalism, emocional, second heaven stuff opera debaixo do segundo céu. is all É anti-Christ. tudo sobre o espírito do anticristo. What anti-cross. Tudo anticruz. You can't Você não pode testify of him testificar dele when you're no longer picking up his cross quando with você him. não está pegando a cruz com ele. Because the testimony Porque o will testemunho always vai sempre have too much of you. ter muito de você. And that's just how it is. E é assim que funciona. You've heard it. People preach it. Você ouve, The same as people pessoas pregam, as mesmas that pessoas share his glory que compartilham a glória dele. try to come at the end, but Tenta vir no final e falar You assim, know God did it all. mas sabe de Deus? then Mas, why is the spirit of you talking for 30 minutes about you, porque o seu espírito fala 30 minutos sobre and then you você, give 3 seconds to Aí, to the spirit 3 of segundos prophecy? você vai dar glória para o espírito de profecia. I just love that thing Eu amo isso. that God downloaded. Quando Deus We were traz ice cold, o cold hearts download, before He made a gente Jesus. fica com o coração And God is a frio, burning coal, burning e Deus, fire. ele é aquele que queima, ele é fogo consumidor. Right? Then we mix you and Him, Então, we become lukewarm. Quando mistura você e ele, aí vem And He spews us out of você our mouth. fica morno, aí ele cospe. And we're like, oh my God, did Jesus really say that? Mas I ele mean, fala, mas Jesus disse isso. I don't think meu we Deus. recognize Eu acredito que a gente não reconhece. because this. Porque We don't balance enough. Jesus, we don't balance it porque a enough. gente não equilibra o suficiente. And I'm not saying that we should not, like, what we do is, Jesus, we begin to start just putting His words and commands, like we just start to bury them A gente começa a pegar a palavra dele e os And- comandos and dele, take as Paul's ordens, epistles e começamos a baixar, diminuir, and start trying to Pegamos- cover ourselves tentamos pegar a epístola de Paulo under the grace E- and all that stuff. e And, cobrir a and nós then all of a mesmos sudden, debaixo da graça. like we E de forget, repente like, a gente esquece the heavy words that Jesus as said. palavras pesadas que Jesus trouxe. But if I have to follow anything, Mas se eu tiver que seguir algo, I would say Eu diria, God in the flesh, não na carne, His direct words. as palavras diretas dele. If I start getting flaky with Paul, Se eu ficar Paul's, muito things, assim com a mensagem de because I'm Paulo, grabbing things out of porque eu estou pegando context. coisas do contexto, fora de contexto. Jesus didn't preach to. It's Jesus- hard to grab anything from Christ É difícil. out of context. Quando as coisas que Jesus pregava, não tem como você Because tirar aquilo fora do everything contexto, porque tudo que ele was not pregava about a situation. não era sobre situações. It was direction. Era direto. It was a direct word. Era uma palavra It was direta. words of life. Eram palavras de vida. There wasn't a little bit of Não Paul tinha trying to make you pouquinho de Paulo understand it. tentando fazer você entender. So Então, let's read it all. vamos ler tudo. But some people like, Mas algumas pessoas gostam. well, Fica I don't assim, read the book of. Ei, eu não Revelation. leio o livro de... We don't say apocalypse Não here falamos anymore. Apocalipse, mas é We livro don't de read the book of revelações. Revelation. Não lemos mais o livro de... Oh my God! He said, well, then Revelações. how are you going to know Mas se você não lê, como é que você vai saber então? the spirit of Do prophecy? espírito de profecia. Because in the Porque beginning, no início, no primeiro versículo, end, até o it says, "All final, who diz read que these todo aquele words que lê essas palavras and keep them e guardá-las shall be blessed. serão abençoados. And then in between all that, Então, it entre- identifies the spirit and the testimony of Identifica Jesus. o espírito e testemunho Just like we de read. Jesus, como nós lemos, In the beginning, that wasn't bad, right? como nós In the beginning of iniciamos this message, no início de when we read Revelation 19, 1 through Revelações 10. 19, de 1 a 10 que nós lemos, lembra? All right? Certo?
I feel this. I feel Eu sinto the Holy Spirit is starting to o land. Espírito Santo está pousando. What did he say? O que ele está dizendo? All right, Oh, certo. flight attendants, Pessoal a bordo, prepare for landing. preparem agora para pousar. I feel the Spirit is beginning Sinto to que o prepare Espírito Santo está nos preparando for landing. para começar a pousar. And that should be Isso you on your deveria face. ser o seu rosto. Okay, Antichrist Anticristo is anti-cross. é anticruz. Vain ambition, Ambição própria covetousness, e cobiça, and iniquity. iniquidade. See, they come out of the heart. Isso vem do coração. And what defiles a man is what's coming out of the heart, E o que a palavra fala sobre o que vem do not coração what goes in. não é o que entra, é o que sai do coração. One type of testimony that sets you apart. Um tipo de testemunho que se One is the testimony that sets you apart, te separa, and the other one is a testimony e um outro é um testemunho that gets people to recognize you, que faz as pessoas reconhecer você, to want to follow you, para to querer seguir wow, você. ask you, what else did you do? Uau, o que mais você faz? Help me. Me ajude. Do you know the fruit of self-centeredness is pride? Os frutos de pessoas centradas em si mesmo é o orgulho. And the fruit of pride is this: E os frutos do orgulho é isso: murmuring and complaining, reclamação, murmuração, because it's a fruit of self-centeredness, porque right? isso If já you're é not o always fruto thinking about de- your life, your problems, pensando the way you feel, pensando the way people are egocentrismo, treating me, pensando em você it's mesmo. all an É illusion. tudo Like sobre você. you're not picking ilusão. up your cross. Você não está pegando a cruz, sua cruz. And then what did they do in the wilderness? Because all they were thinking Aí about, tudo que você faz they weren't é pensar thinking about the promised sobre land, você. because they É would have igual got there a lot as faster. pessoas igual no They were still deserto. thinking Se estivesse about pensando na terra prometida, eles their tinham feito mais daily rápido. life. Mas ficavam pensando na sua, Oh. no seu dia a dia. You took us out here to die. Você nos tirou de lá Oh, para is morrer this no word deserto. really true? Essa palavra é verdade mesmo? Oh. Oh God, Oh, Deus. are you sure this is all we Tem get to eat? certeza que é isso? He rained bread from heaven, É, and they complained, and then he gave them meat. Choveu pão dos céus, eles reclamaram, e then depois he ele deu, gave them meat. depois ele deu carne para eles. Because it wasn't about Porque não era the provision, sobre a provisão, it was about era I need more. sobre eu quero mais. I'm not satisfied. Não estou satisfeito. Even though I was being whipped and beaten, and Mesmo lá no deserto, slave. eles me batendo, chicoteando. let me go back Escravo. to my old life. Deixa eu voltar para minha minha At least vida I had antiga. onions. Pelo menos eu vou ter cebolas. Who thinks that Quem way? pensa dessa forma? Unless A menos you're like out of your que mind, você está fora da sua mente, because you've been free. porque você foi livre. He's leading you by the Ele cloud está by day and fire guiando by night. dia e noite, te guiando Who com a would nuvem e a think? coluna de fogo. Unless you're Quem? not crucified with A menos que Christ, você não esteja crucificado Unless- com Cristo. you can't submit Você não consegue to the Word of submeter God a unless palavra de you Deus, a menos que have to be your own God. você tem que ser o seu próprio Deus. Because the Christ, Mas Cristo, because the por cross causa da cruz, makes him Christ faz dele Cristo daily. diariamente. That's the truth. Essa é a verdade. We preach Pregamos 100% truth in this house. 100% de verdade na casa. Never was popular. Nunca foi popular. But my God, when we see him, Meu Deus, mas quando nós when vemos ele, persecution comes, quando a perseguição when the vier, floods and the storms come, quando vier as when everybody tempestades e loses tribulações, everything that they quando got on their own, as pessoas perderem tudo aquilo que elas conquistaram por si mesmas, you're going to be worshiping like never aí você before. vai adorar como você nunca adorou Right now, antes. Agora, You're still testing the ainda waters, está testando as águas, but my sheep hear his voice. mas a ovelha ouve a voz And the voice of a do stranger, pastor, e a voz do estranho, they won't follow. ela não seguirá. At the end of the day, No fim at the dali, end of this age, lá, no fim das contas, no fim dessa era, we'll see who's really sheep. vamos ver quem de fato é ovelha. And that brings the fear of the Lord, E because isso the word of God is traz supposed to. o temor do Senhor. Isso que a palavra de Deus deveria estar fazendo. And these other fruits E esses of frutos the fruit of self-centeredness is pride. de
The Sempre. manifestation of self-centeredness is pride, de egocentrismo, and the fruits é that are orgulho. on that, E os frutos que murmuring, vêm complaining. nisso são murmurar, reclamar, self-centeredness, egocentrismo, fear, egocentrismo, jealousy, medo, envy, inveja, attention, atenção, affirmation, afirmação, self-exaltation, exaltação de si próprio. a desire, Deseja, those last three, a continuous desire to have them, continua desejando ter. means Isso significa you're still que struggling você ainda está em conflito in your identity na sua identidade. because you're still identifying yourself with your old nature. Porque você ainda identifica a si mesmo com o seu velho homem. But God's given you an Mas invitation Deus today. está te dando um convite hoje. It's through the cross. É na cruz. And if you listening E se você está ouvindo on YouTube, God has no given you YouTube, Deus está te dando an invitation esse today. convite, fazendo esse convite Sounds hoje. like I'm done, but I'm not. Não tô, você acha que estou acabando, mas não estou. Do you know what the opposite is? Sabe o que o contrário é? Love. Amor. God, Deus. who is God? Quem é Deus? Says God is love. A palavra diz que Deus é amor. What are these fruits? E quais são os frutos desse amor? First, Primeiro, now you can meditate on Paul. agora você pode Jesus is like, meditar em Paulo. I hung on the cross, Jesus foi crucificado na cruz. and now Paul is going to kind of show you what that looks like. E agora Paulo vai descrever o que se parece isso. That's why we Por have isso Paul, que nós temos we have Paulo, Shane, nós temos Shane, we have other ministers temos outros to ministros take Jesus para pegar Cristo, and not to get us back to ourselves, E to não understand voltar more para nós mesmos, of everything he mas spoke in the falar de gospel. tudo aquilo que ele falou. Isn't to shut off the cross Isso é para levar-nos para a and cruz. just try to get mysteries or Não é para tentar fechar a cruz e Taking tentar things out of viver context. só nos mistérios ou pegar No, they coisas call fora them de cherry contexto. pickers. E essas coisas. see when you're picking cherries Mas quando você ficar ali You want escolhendo, the sweetest. escolhendo o versículo, and you go and you os pick versículos the best positivos, ones. você vai pegar os melhores. And that's not following the cross. caixinha de Following promessa. the spirit of prophecy. Mas isso não é sobre a cruz e não That é sobre o espírito de profecia. begins to deceive you. Isso começa a te enganar. So watch. Então veja, So Jesus became the spirit of prophecy. então Jesus veio, se tornou o espírito de And profecia. now it's in Paul. E agora em Paulo. And now Paul is speaking E agora Paulo está about falando the spirit of prophecy, através do espírito de profecia, not boasting on himself. não exaltando a si mesmo. And he's saying this is what love, God is love, E ele fala, Deus and é this is amor. what Jesus looked like, and this is what you should look like. E assim é como o amor se parece, e você deveria parecer dessa forma também. Suffers long. Ele sofre How long can you suffer quanto before you have to complain to somebody? suffering, long suffering. Before everybody has to know you're suffering. Sorry. Suffers long. O sofrimento é longo. Você He sofre said this is muito. what love looks like. He O amor suffers se parece, long. o amor se parece Some com of us isso. suffer long with other people. Alguns de nós sofremos mais Maybe do que it's not your outras pessoas. physical suffering, Talvez não no seu físico, but no you're suffering with natural, others' conditions. mas talvez o sofrimento. You don't suffer one minute, and now you're already complaining. Você às vezes não sofre nem um minuto e já está reclamando, Because then you're not picking up your cross. porque você não está pegando a sua cruz. Is kind. Ele é gentil, Never envies or covets nunca inveja attention, ou cobiça ou atrai atenção, exaltation, exaltação, other people, outras pessoas, other gifts. outros dons. It's not out Não está, for its own gain. não faz algo buscando o seu próprio ganho. People are like, well, what does picking up your cross look like? As pessoas falam, mas como se parece pegar a sua cruz? It looks like Jesus. It looks like love. Parece como Cristo, It's amor. pretty clear. É muito claro. Deny yourself. Deny yourself is Do que everything. Negue a si mesmo por todas as coisas. You want to punch somebody? Quer bater em alguém? You submit to Christ and His Word, Submeta a and you hold your Cristo fist back. e a palavra. E ali ele te... And in the beginning, you might not segura. get your emotions under Talvez no control. início você não consiga controlar suas emoções totalmente, That's when He said, mas é o que ele disse. that's why I give you my Spirit. Por isso ele falou, te darei o meu espírito. When you want, Quando você quer, to hurry up and text something real fast before vou you mandar mensagem bem rápido. wait, Antes, espera. and then you can really text. Aí depois você manda o texto. Then 10 minutes later, Aí 10 minutos depois, you're like, man, I can't take that back. você fala, nossa, eu não consigo apagar isso agora. And you text it out of Aí você your flesh. manda ali pela carne.
you're still not operating in love. Aí você não está operando em Let amor. whatever's being said, Então aquilo que está sendo if dito, you got to protect yourself você tem que first, proteger a si mesmo primeiro. right? If you got to take out Se você for tirar the sword out of God's mouth a espada da boca de Deus and stick it in the ground e colocar and ela say, wait, no chão e falar, espera. right? When it's supposed to cut us asunder, the spirit of Quando prophecy. quando for o momento dele cortar como um In other trovão, words, when we get offended really quando a fast, gente fica ofendido, em outras palavras, And then muito later- ofendido muito rápido, because we are his sheep, e mais tarde, porque nós somos We're like- ovelhas, that's so true. ele fala, nossa, isso é tão verdade. But a thorn in the flesh, right? Mas é como um espinho na It carne. stirred our pride, our Aquilo like, agita o nosso orgulho. don't talk about my family, Não or fala you sobre a don't minha do this, or família. you Não don't talk fala about my sobre brother, isso. right? Não fala sobre aquilo outro. Right? It's a good thing to É, have each other's back, ok, é bom de segurar e de ser but let's not get in the protetor, way mas não vamos entrar na of the frente spirit of prophecy, daquilo do espírito de profecia, because it's going to help us. porque vai nos It's going ajudar, to change us. vai nos mudar, nos So what transformar. does it look like? Então eles parecem com como? Not out for its own gain. Não para o seu próprio ganho, Does not display its own accomplishments or talents. não se baseia nos seus próprios talentos e as suas próprias Does conquistas. not seek Não its busca, own but another. não busca a si mesmo, interesse próprio, mas de outros. Bears all things. Suporta todas as coisas, Hopes all things. espera por todas as coisas, Endures all things. persevera em todas as coisas. Does not seek its own things. Não busca suas próprias coisas. Is not puffed up. Não é cheio de orgulho. And that's just a few. E isso é poucos. And that's how Christ looked on the earth. E é assim que Cristo parecia na terra. And that's what he wants E é assim que Ele quer for you, que for você me. seja, que And eu that's where seja. the devil has no power over Mas you anymore. nisso, Satanás não terá poder sobre nós, That's the good news. sobre você. Essa é as boas We have novas. overcome. Seja vencedor. Love looks like the cross. O amor se parece como a cruz. It removes the eye, Ele remove dos olhos. and you will barely even use it in your E speech, você raramente vai usar in your isso writings. nas suas escritas, na sua fala. It removes the eye and exchanges it Ele remove os olhos e muda for him para que seja Them, para Ele. E então, us, nós. and we. E nós. Então nós. The freedom A liberdade of the cross, da cruz. the freedom is at the cross. A liberdade da cruz. But the devil makes you think Porque Satanás faz você you have to pensar find it, que você tem que encontrar ela. that you have to make it Que happen. você tem que fazer ela acontecer. When self Mas is que not on the cross, você não está na cruz. you're selfish. O seu egoísmo não It's está human. na cruz. It's human nature. Isso é da natureza It's humana. not Christ's nature, Não é da natureza de Cristo. right? We're supposed to be changing the Christ, Deveríamos estar sendo mudado à imagem de Cristo. and it's the opposite Mas é o contrário of a giver. daquele que dá. I can't give love. Eu não posso dar amor. I can't give attention to another. Eu não posso dar atenção para outro. I can't see another only see your own. Eu não posso ver nada em outro, somente em mim mesmo. I can't heal Eu não posso curar, because I'm always in need of a healing. porque eu estou sempre precisando de ser curado. I can't lift up others. Eu não posso exaltar outros. I'm too busy Porque eu tô trying to let muito- others see what I'm. Eu estou muito Lifting up ocupado myself. tentando exaltar a mim mesmo para que outros me vejam. You see how Percebe? this double-mindedness. Como que há uma mente dúbia nisso. But God's coming with the truth, Mas Deus está vindo com a verdade. and the truth shall set us E a free. verdade nos libertará. If you help someone, Se você ajuda alguém, you want retribution, você quer retribuição, money, dinheiro accolades, e elogios, attention, atenção, honor, glory. honra, glória. You do things, Você quer fazer coisas. Paul said, Paulo disse. and that's without love, E isso, se você fizer essas coisas it profits you sem nothing. amor, não te dá proveito So all algum. the stuff we do, if we don't do it without Então, love, tudo que nós fizermos, se it's fizermos for sem amor, nothing. não tem ganho algum. Não é and that's nada. what Jesus was trying to relate. É isso que This Jesus is where estava freedom is. ensinando. E a nossa liberdade It's in me. está aí. Está em mim. It is not the spirit of prophecy, Não é o espírito de profecia, but
your own demise, your own failure. mas a sua própria queda, da sua natureza caída. It's producing divination, Produz adivinhação, diversion, produz and without divisão. God, and without God, E sem Deus, no matter independente how good you think quão bom você acha you are, ser, without God, sem Deus, even your sacrifice até mesmo o seu sacrifício profits nothing. não tem ganho algum. Without love, Sem amor, according to the scriptures. de acordo com as Escrituras. 2 Timothy 2 Timóteo 1, 8 through 9. 1, de 8 a 9. Be thou, Portanto, therefore ashamed, não te envergonhe, Não- be not therefore ashamed of the testimony of the não Lord, te envergonhes do testemunho do Senhor, nor of me, nem de mim, his prisoner, seu prisioneiro, but be partakers mas participa of the affliction do sofrimento of the gospel, do Evangelho, according to the power of segundo God, o poder de Deus, who has saved us que nos salvou and called us e nos chamou with a holy com calling, uma santa not vocação, according to our não works, segundo as nossas obras, but according to his mas purpose and segundo grace, o seu próprio propósito e graça, which was given us que in nos foi Christ. dado em Cristo See how Jesus. Paul's Percebe que Paulo, not getting people away from Ele- the teachings of ele não Christ, está tirando as is pessoas, pointing distanciando everybody elas back to Christ. do ensinamento de See, a Cristo. lot of people just point Ele está trazendo people in elas church to Paul's scriptures, de volta para Cristo, mas muitas pessoas but they're hoje taking, usam they're not the whole as escrituras content of what Paul ever de said. Paulo, mas sem de fato apropriar It's aquilo hard to cherry que pick Paulo anything de Jesus fato said. ensinava. E o But you foco, can cherry pick a lot of things mas muitas pessoas tentam usar e that Paul said. pegar fora de contexto. Was given us in Christ Jesus Mas aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus, before the world began. antes da fundação do mundo. What is your influence? Qual é a sua influência? What are you influencing unto? E sobre o que você está exercendo influência? If it's not Christ Se não é Cristo and the church e a igreja and the cross, e a cruz, it's Antichrist é anticristo or you. ou é você? I'm reading Revelation, Vamos ler livros de finishing with revelações. this scripture. Vamos finalizar com essa. Revelation 12, Revelações 12, 10 through 11. de 10 a 11. And I heard a loud voice E ouvi uma grande voz saying in heaven, do céu que dizia: now Agora, come, venha, is come salvation venha a salvação, and strength o poder and the kingdom e o reino of our God de Deus and the power e a autoridade of Christ. de Jesus For the Cristo. accuser Pois o acusador of the brethren dos nossos is irmãos cast que os down, acusa, which accused them que acusa eles before our God diante do nosso day Deus, and night, dia e noite, and they e ele foi overcome. expulso. You E eles, você overcame. venceu, We eu will overcome venci. him Nós que by the vencemos blood pelo sangue of the do Lamb Cordeiro and by the e word pela palavra of our do seu testimony, testemunho, of their testimony do seu testemunho of de Jesus. Jesus Cristo, And they loved e não not their lives. amaram suas You vidas. cannot love your life Se você ama a sua vida, and pick up the cross. e não pegar a sua cruz, You cannot love your life você não pode amar a sua vida and follow him. e seguir a Ele. They love not their Então life eles não amaram a sua vida unto death. a ponto de temerem a Well, when the morte. time comes, Mas quando o tempo vier, if we can learn to die to our flesh now, se aprendemos a morrer na carne agora, we make it. nós vamos conseguir It's easy. vencer. Vai ser mais fácil. There's nothing. You're not leaving behind. He's teaching us. Porque We're leaving it behind, Aí você vai entender Everything. que você não está deixando nada para trás. even though we might have Porque everything, por mais que você ainda around tenha us. tudo ao seu redor, but it's not ours. mas não são nossas. It never was. Nunca foi. It's not my gift. It's Não é his. meu dom, é dele. It's not my strength. It's Não é minha his. força, é a dele. It's not my spirit. It's his. Não é meu espírito, é o It's not dele. my power. It's his. Não é meu poder, It's mas é o not my dele. blood. It's his. Não é meu sangue, It's mas é not my dele. works. It's Não é his. minhas obras, mas é It's dele. not me. It's him. Não é eu, mas This ele. is the cross. Isto é a cruz. We cannot love Não podemos amar without him. sem ele. Father, right now, Pai, agora, we thank you for this word. te agradecemos por We essa thank you for palavra. the cross. Obrigado pela God, we cruz. thank you that you Obrigado, do not ask us to porque do anything você não pediria on algo our own. por nós mesmos. How Como can anybody pode alguém follow seguir isso?
This is a hard word. São palavras difíceis e Yeah, on duras. that day, Sim, naquele when dia. Jesus was talking about eat my flesh and drink my Ele blood, fala, come da minha So carne, many beba walked do away. meu sangue. E muitos saíram dali. But there was those Mas houve that aqueles said, you know what? que sabe de uma coisa? I'm going to keep following him. Vou continuar seguindo a ele. And even E as até mesmo nisso, the shepherd's o pastor, heart was breaking o coração do pastor está because the sendo multitude quebrantado, began to leave him too. porque as pessoas começaram a sair e deixar ele para trás. See, when he's about to come back, the same thing happens. Mas quando ele estiver próximo a voltar, as mesmas coisas acontecerão. There's still that voice. Haverá aquela voz ainda. That voice, Aquela voz every time I hear que it, toda vez que eu ouço, every time I want to give cada up, vez que eu quero desistir, every time I want to quit, cada vez que eu quero every desistir, abrir time mão, toda I want vez to flesh out, que eu quero sair every fora, time toda vez I want to just let somebody have eu it. quero que alguém tenha, que alguém faça, Every time toda vez I don't want to pick up my eu não quero cross. pegar minha cruz, Every time I don't want to listen to toda him, vez que eu não quero ouvir mais, I hear those words. eu ouço essas palavras. Are you going to leave me? Você vai me deixar? And the only thing, E a única coisa, because I know him, porque eu conheço a Ele, the only a thing única coisa that begins to come up in my spirit, começa a vir no meu espírito, because I'm led by the spirit porque eu of sou guiado pelo prophecy, espírito de profecia, is because I know him. é porque eu conheço a No Ele. matter what the devil made me think Não all week importa long, it made me aquilo feel que so Satanás bad. me fez achar ou eu me senti muito mal. Where Onde, Senhor? will I go now? Eu irei agora, Because I've heard the truth. porque agora eu ouvi a verdade. Where will I go? Onde eu irei? You have the words of Se life. só você tem as palavras de vida eterna. There's nowhere to go. Onde ir? It's either heaven Ou para o céu, or hell. ou o inferno. It's either you Ou você, or me. ou eu. That's the spirit of prophecy. Isso é onde o Espírito de Will profecia always sempre bring testimony traz to the testemunho spirit para o Espírito of life, de vida, which is Christ que é Jesus. Jesus Cristo. And that's the testimony. E esse é o testemunho. That's what the É aí testimony que o testemunho of my old man. do meu That's what velho the homem, é testimony aí que é o of testemunho my old life. da minha vida antiga. That's why it's so É aí que é powerful. poderoso. When we pick up the cross, Quando nós pegamos a cruz, we can do it. nós podemos fazer. When we still Quando nós ainda are trying tentamos to keep manter our own face, a nossa própria face, our own a nossa própria this or that. aquilo ou aquilo outro. We have, I can do all that in front of the Eu church, posso fazer isso na frente da igreja, but man, I can't let them know I used to be a mas prostitute. eu não posso deixar eles saberem que eu era uma prostituta. Because then you still Porque aí você então are living for you. continua vivendo por você. Because it's the power Porque é o poder of the do testimony testemunho of de Jesus Jesus Cristo. is the spirit of prophecy. É o Espírito de profecia. And his church E a igreja dele is that spirit. é esse Espírito de Hallelujah. profecia. Aleluia! Amen. So Yes. Father, right now, Pai, agora, I don't care how many leave. não importa quantos vão sair. It's about you, Agora é sobre você. not about me. Não é sobre eu. I don't care how many friends Não I importa have, quantos amigos eu tenho. how big my church, Quão grande é a minha it's igreja. not how big your church is, Quão that, grande é a sua igreja. or anything we Ou steward aquilo que on nós this earth becomes or administramos is, nessa terra. as long Desde que as it's you. seja você. Father, we thank you. Te agradecemos. Just want to be with you. Queremos estar contigo apenas. Just want to follow you. Queremos te seguir. And if you felt E se você that you need to pick up your cross today, falhou, ou melhor, just pretend pensou ou tem ou fingido the pegar a sua cross cruz, is right here, right now. aqui está a cruz agora. And he's one step away. Ele And está if you want prayer, passo à frente. if you need a healing, Se você precisar de if you know God has salvação, been de cura, moving on your heart quer que Deus mova And no if seu you're coração. listening- Se você está ouvindo by social media, pela rede social, just come venha to the à cross. cruz. Give your life. Entregue a sua vida. Believe on Him Creia nele, that He died, que ele morreu, that He rose, que ele ressuscitou that He loves e you, que ele ama você. and He died for Ele you, morreu por você. and He shed His E ele blood derramou o to sangue give dele you para dar a você a um testimony testemunho of Him dele in your life.
na sua vida. And what comes with E that aquilo que vem com isso is great news. tem boas novas. Don't forget the cross Não esqueça a cruz and preach the great e news. pregue as What boas comes novas. O que vem With the cross com a cruz is great news. é grande notícia. And that Boas novas. is called E isso é chamado eternal life. vida eterna. And if you want E eternal se life você quer today, vida eterna hoje, just say, yes, Jesus, diga sim, Senhor. I feel you're talking Eu about me. sinto você falando Take sobre mim, this prostitute. comigo. Pegue essa Take prostituta, pega this drug addict. esse drogado, Take pegue this greedy esse tax collector. coletor de imposto, This influencer. pega esse influenciador, Take pegue this life essa vida and exchange it e transforme for his. e mude para a And vida if you've dele. done that Se você fez isso, and you cry out to him, você clame a ele, he can't ele não deixará but change you. de But fazer outra touch coisa you. a não ser de And we want transformar to você. continue Nós queremos continuar with that touch, com esse toque, that anointing com essa unção in our lives. na nossa vida. It's only by the É cross. somente pela cruz. Amen. Yes. That's why Paul, Por isso que Paulo, he said, I die daily. ele fala, eu morro diariamente. And if I face 1,000 deaths, Se eu tiver que encarar 1000 means every coisas, day mas cada dia he woke up, ele acordava, he's like, ele fala, I'm going to pick up the cross. vou pegar a minha cruz. Estes são aqueles que venceram pelo sangue e pelo cordeiro. Estes são aqueles que venceram.